Olá, quarto ano. Hoje, dia 8 de abril, quinta-feira, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de História, certo? E a gente hoje, dando continuidade aos nossos conteúdos, a gente vai compreender por que é que nós temos alguns costumes, por que foi que esses costumes, que essas atividades, esses costumes que pessoas da pré-história nos deixaram, em que foi que elas, em que, na verdade, elas nos ajudam até hoje, né? Quais foram essas colaborações. E nós vamos ver que tem coisas que hoje em dia a gente faz que a gente acha super normal, mas isso na época foi uma grande descoberta, certo? Então a gente vai ver aqui, ó, a questão, vocês vão colocar na página, mudanças ocorridas ao longo do tempo, certo? Livrinho de vocês. Então vocês vão colocar, né, nessa página, a página 22, certo? Onde tem mudanças ocorridas ao longo do tempo. Hoje em dia nós temos uma tecnologia muito avançada, tudo a gente pode fazer hoje com a tecnologia, mas nem sempre isso foi assim. Num determinado período, as pessoas utilizavam apenas os elementos da natureza e tentavam fazer uma certa modificação, não é? Então a gente está vendo aí, ó, idade da pedra, idade do bronze, idade do ferro, idade média, idade moderna e aqui, idade do computador. Então, isso aí já é o quê? Isso aí é uma charge, certo? Mostrando como a tecnologia evoluiu, já que antes tudo que a gente fazia era apenas com as mãos, tudo mesmo, certo? Não tinha máquinas para acelerar, né, para facilitar o trabalho da gente, não, certo? E lá na página 22, vocês já encontram, né, um arco e flecha. A gente sabe que aqui no Brasil os índios, eles utilizavam esse arco e essa flecha. Mas isso aí, ó, já foram os pré-históricos que começaram a utilizar, certo? E uma das grandes descobertas da sociedade, hoje a gente acha uma coisa muito comum, né? Uma coisa muito assim, que qualquer pessoa pode fazer, vamos dizer assim. O desenvolvimento da agricultura foi importante porque a gente sabe que fazem parte da nossa alimentação os frutos, verduras, raízes, não é? E os homens, eles passaram a descobrir que se eles plantassem, eles iriam ter sempre o que comer, né? Se eles plantassem, se eles colhessem, né? Se eles tivessem o conhecimento da terra. Então, eles iriam saber como, né, como proceder, como ter o seu próprio alimento. Então, a agricultura, ela foi vista, e até hoje ela ainda é vista por grandes estudiosos, como a maior descoberta, né, num determinado período. E até hoje, na agricultura, né, da agricultura das plantações, nós nos alimentamos, né, também. Os objetos das nossas casas, né, são feitos também. Então, tudo isso aí são com produtos da natureza e, inclusive, das plantações. Certo? Então, nós estamos vendo aí, ó, e o interessante é que a gente vai ver já já que as pessoas começavam a plantar no local. Quando chegavam em outros locais, naquele local não tinha mais, a terra não estava boa mais para que eles pudessem plantar, então o que é que eles faziam? Eles iam para outros locais. Antigamente as pessoas, elas não paravam apenas naquele local. Hoje em dia nós temos, né, um local certo para morarmos, né, para ficarmos, mas antigamente era assim, as pessoas iam para o lugar, se tivesse água, tivesse um rio naquele local, se tivesse como plantar, se tivesse animais para caçar, eles ficavam ali. Se acabasse tudo isso, eles iam procurar outros locais.
Outra coisa também que ocorreu foi a domesticação de animais. Né? Antigamente, todos os animais eles eram selvagens, então esses animais, o homem ele foi amansando, foi domesticando esses animais aos poucos, claro. Né? Isso aí não foi uma coisa que eles começaram a amansar o animal hoje, por exemplo, amanhã ele fica manso, não. Isso foi com o passar do tempo. Inclusive, é bom porque hoje nós temos os animais domésticos. Hoje nós podemos ter um animal em casa. Se a gente tivesse vivido nessa época aí, quem gosta de animais, como eu, por exemplo, gosto de animais em casa, então ficaria difícil, né? Porque a gente só teria animais silvestres, animais selvagens. E essa parte da história, vocês têm lá no segundo parágrafo, período neolítico. Né? O neolítico significa pedra nova, essa palavra, e também o período neolítico é conhecido como idade da pedra lascada, certo? Então, essa fase aí foi marcada, né? Vocês têm aí assim, ó. A esse período de grandes mudanças, deu-se o nome de Neolítico, que significa pedra nova, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, sendo marcada pela sedentarização e pela prática da agricultura, foi o que nós falamos ainda agora. Né? As pessoas, elas, quando chegaram nessa época, elas começaram a ficar nos seus locais, né? Elas descobriram que poderiam plantar, descobriram mais técnicas de agricultura, então elas começaram a se fixar nesses locais. Né? Então, nessa época aí, as pessoas ainda faziam muitas coisas com pedras, né? As pessoas faziam as armas para as caças, faziam ferramentas, porque era o que elas tinham ali naquele momento, né? Na natureza. Então, elas pegavam algo que viesse da agricultura também, pegavam pedras e assim elas faziam. E aqui nós estamos vendo ó, alguns formatos, né, de pedra, eles moldavam isso. Hoje em dia é muito fácil a gente moldar alguma coisa, tem as máquinas. Mas antigamente tudo era com as mãos. Então imagine o trabalho que eles tinham, não é? Então eles faziam instrumentos de caça. E nessa primeira imagem aqui, isso é uma pintura rupestre, que são aquelas pinturas, né, que ficam nas paredes das cavernas. E o interessante aí dessa pintura é que, nessas pinturas, é que eles desenhavam, né, tudo aquilo que eles iriam fazer. Então, essas pinturas, elas serviram para muitos estudos, porque eles iam caçar, eles desenhavam essas cenas de caças nas paredes. Quando eles iam guerrear com outras tribos, eles também desenhavam sobre festas que eles faziam. Né? Então, aqui a gente está vendo os instrumentos de caça, eles tinham já o arco e flecha. E aqui, olha outros instrumentos que eles faziam. Pode ver, ó, a madeirinha, né, que vem da agricultura, pedras, ó, e assim eles faziam esses instrumentos para poderem caçar, né, fazendo ferramentas também. Os nômades eram pessoas que viviam saindo de um local para outro. Por exemplo, quando a colheita acabava, quando eles não tinham mais nada da natureza para poderem aproveitar, então eles iam procurar outros locais. Então eles saíam assim mesmo, em grupos, e iam à procura de um lugar melhor, um lugar que eles pudessem plantar, que tivessem mais animais para eles caçarem, que tivessem mais recursos, na verdade, da natureza, para eles poderem aproveitar, certo? Então, a gente está vendo aqui, ó, quantas pessoas saem, e eles saíam assim mesmo. Né? Iam e ficavam sempre assim. Iam para um lugar, quando o que eles podiam aproveitar daquele local se acabava, eles já iam para outro. Aí, naquele outro local também, quando acabava, eles procuravam outro. E assim, eles iam vivendo. Já na sedentarização, que saía até nós somos sedentários, por quê? Nós temos uma moradia fixa, né? Nós temos
Todos nós temos essa moradia, esse lugar para morar fixo. A gente não vive saindo de um lugar para o outro, não vive se mudando, né? Então, a sedentarização, a gente pode ver na imagem ó, que eles já começaram a construir as moradias, né, que são essas cabanas, ó. Então, eles começaram a construir e começaram a plantar perto. E outra coisa, essas pessoas, elas procuravam muito locais que tinham rios por perto, né, por conta da água. A gente sabe que a água é essencial para a sobrevivência, né? Então, eles aproveitavam isso, né, um local com água. As moradias nas aldeias, alguns faziam assim, ó, com palhas, com madeiras, né, que eles achavam. Outros já avançaram um pouco mais e faziam com pedras, ó, certo? Vocês até encontram essa parte da sedentarização na página 23. Então, tem dizendo assim, ó, com facilidades proporcionadas pelo sedentarismo, as pessoas começaram a organizar suas moradias, construindo casas de materiais mais duráveis, como madeira, pedra e adobe. Uma espécie primitiva de tijolo feito do barro secado ao sol. Né? Então, depois foi que veio esses tijolos que nós conhecemos, né, atualmente. Mas isso aí as pessoas utilizavam coisas da natureza, né? Então, ó, vale a pena repetir. Esse processo não se deu repentinamente em todas as partes do mundo e nem da mesma forma. Né? Tiveram alguns lugares que as pessoas começaram a sedentarização primeiro, em outros locais elas começaram depois. E vocês têm um gráfico que eu gostaria que vocês observassem lá na página 23, é um mapa. E aí está mostrando origem da agricultura e da domesticação de animais. A partir de 8.000, esse AC significa antes de Cristo. Aí tem aí, né, o desenvolvimento, né? A plantação do algodão, arroz, aveia, batata, centeio, conhamo, cevada, ervilha, feijão, inhame, lentilha, mandioca, milho, paíço, sorgo, trigo. Aí depois vem a domesticação: cabra, ovelha, cavalo, boi, galinha, ganso, lhama e porco. Inclusive aqui no Brasil, já que a gente está falando nisso, da questão da domesticação, galinhas, tem pessoas que criam galinhas, né? Mas as galinhas, elas não eram animais domesticados. Então, aqui no Brasil, quando elas vieram, não existiam galinhas. Então, os indígenas, quando se depararam com as galinhas, eles tiveram medo, no princípio. Ficaram um pouco assustados, porque eram animais que não faziam parte da nossa fauna. Né? Depois, foi que eles passaram a se acostumar. E hoje em dia, né, galinha, né, o frango em si, faz parte do nosso cardápio. Né? E em vários, ele serve de recheio, muita coisa, né? Então, olha aqui, ó. A pecuária, né, que não era uma pecuária exatamente aí, porque isso aqui era mais a caça, né? Hoje em dia, a pecuária, os animais, eles recebem cuidados. Aí não, eles caçavam os animais do jeito que esses animais estavam, não é? E ainda tem um detalhe muito importante que a gente viu numa das últimas aulas. Quando eles começaram quando teve a invenção do fogo, eles começaram a assar a carne dos animais. Mas antes disso, eles comiam a carne crua mesmo. E aqui, ó, a parte da plantação, da agricultura, importante lembrar. E antigamente não existia o dinheiro. Hoje em dia, nós vamos no mercado, nós compramos, né, os nossos alimentos. Aí eu pergunto a vocês, não existia dinheiro, como será que as pessoas... Por exemplo, se eu tivesse um tipo de alimento e eu precisasse de outro, como é que eu fazia para poder ter esse alimento?
Isso acontecia por meio do escambo. Escambo é a troca de alguma coisa, né? Se eu tenho algo, eu tenho um objeto, e eu troco com você por outro objeto que você tem, então isso é uma espécie, né, um tipo de escambo. Só que aqui no caso, existia o escambo de alimentos, né? Então, por exemplo, se uma certa parte da comunidade tivesse um tipo de alimento, outra parte tivesse outro tipo. Então, essas tribos, elas trocavam esses alimentos, e sobravam esses alimentos a mais, que eles escolhiam, eles trocavam, e assim todo mundo se alimentava, todo mundo tinha um pouco de tudo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, uma pessoa com peixe, outra pessoa com as sementes. Então, era assim que funcionava. Aqueles alimentos que eles tinham em grande quantidade, eles trocavam por outros que eles não tinham. Começou daí o processo de fundição de metais. A gente sabe que o ouro, a prata, né, o cobre, o ferro, são produtos, né, são minerais. A gente encontra eles na natureza e a gente não encontra da mesma forma, não. Por exemplo, eu tenho uma grade de ferro na minha casa, mas aquela grade eu não retirei da natureza daquele jeito, não. Aquela grade passou por uma transformação, né? Aquele ferro, aquele mineral, passou por uma transformação até se tornar aquela grade que eu tenho. Não é? A mesma coisa, eu tenho um relógio, você tem um relógio de ouro. Esse ouro passou por uma transformação para poder virar um relógio. Eu não tirei ele da natureza naquele formato de relógio, não. Tá? Ele passou por uma certa transformação para poder se transformar num relógio, num brinco, num colar, numa aliança, no que seja, né? Num troféu, numa medalha. Né? E na página, lá na página 26, tem assim, ó, ao final do Neolítico, alguns povos desenvolveram técnicas de fundição de metais por meio do aquecimento, dar formas variadas aos minérios de metal. Primeiramente, o ser humano começou a manipular o cobre. Depois o ouro, o estanho e o bronze, que é a mistura do cobre com o estanho. Então, essa técnica também, né, de transformar os minerais, a gente herdou dos pré-históricos também. Claro, hoje em dia tem recursos mais avançados para poder transformar esses materiais, né? Mas antigamente não era assim, tá? Então, a gente vai fazer agora a página 28, certo? Página 28, nós temos assim. O que significa o termo, que a gente vê até esse termo no texto, né? O que significa o termo produção de alimentos excedentes, no contexto das primeiras comunidades humanas, né? Quando a gente fala que algo está excedendo, é porque ultrapassou, né? Então, você pode colocar a produção de mais comida do que as comunidades inteiras precisariam para sobreviver, né? A produção de mais comidas do que as comunidades inteiras precisariam para sobreviver, tá? Se você não conseguir completar a frase, já eu posto a correção aqui, tá certo? No quinto quesito, nós temos assim: o que as comunidades faziam com os alimentos excedentes que produziam, né? Eles faziam o quê? A troca, né? Eles trocavam, ou você pode colocar, faziam escambo, que escambo significa troca, né? Então, eles trocavam, né, esses alimentos excedentes por aqueles, né, por artigos ou por outros alimentos que eles não tinham, certo? Que eles não conseguiam produzir, tá?
Sexto quesito, complete o texto corretamente. Uma das maiores consequências da estabilidade humana nos territórios foi a possibilidade de os grupos humanos desenvolverem o quê? Sociedades mais complexas, né? Aquela sociedade mais firme, mais complexa, deu uma certa mudada nessa sociedade, né? Com costumes e normas, certo? Inclusive, muitos desses costumes, nós já falamos, né? Como, por exemplo, o ato de plantar, de caçar animais, essa parte que a gente viu da fundição dos metais, né? Também. Então, são técnicas que até hoje a sociedade utiliza, a sociedade atual, não é? Então, ó, correção desses quesitos que a gente já comentou, né, sobre eles. Caso você não tenha conseguido fazer, certo? Na hora que eu estava falando. Então, vocês também podem pausar o vídeo para copiar, sintam-se à vontade, certo? No sétimo, a gente tem assim: encontre no caça-palavras as palavras que completam o texto corretamente e, em seguida, escreva-as nos espaços corretos. Né? Então, vocês têm no caça-palavras, eu vou dizer a ordem, porque vocês vão pesquisando, vocês vão procurando aí, para, né? Tem as palavras comunidades, vocês podem ir lá no caça-palavras, comunidades, aldeias, plantio, férteis e crescendo, certo? Comunidades, vocês podem encontrar lá na primeira linha, comunidades. Aldeias, vocês podem encontrar na terceira linha do caça-palavras. Na quarta linha, vocês têm plantio. Na sexta, vocês têm férteis. E na sétima, vocês têm crescendo. Tá? Aí agora, a gente vai completar esse mini trecho aí, nesse mini texto. E tem, à medida que as comunidades, você vai colocar no primeiro tracinho, comunidades, foram se estabilizando, elas foram crescendo. Esse crescimento fez com que, conforme aumentassem as aldeias, necessitassem de mais terras férteis para o plantio, certo? Então, vou ler novamente, ó. Aí vou postar a correção aqui. À medida que as comunidades foram se estabilizando, elas foram crescendo. Esse crescimento fez com que, conforme aumentassem as aldeias, necessitassem de mais terras férteis para o plantio. Eu coloquei aqui nessas terceiras duas palavras, porque na terceira linha nós temos duas palavras. Então, aí já está sublinhada, já estão sublinhadas, né, que você sabe que vai escrever em cada linha, certo? Na
página 27, a gente tem assim: pinte a grande descoberta acontecida há 10 mil anos, que na visão de muitos estudiosos é a maior descoberta cultural da humanidade. O que será que essas pessoas tinham nessa época dessas três imagens? A primeira tem aí a agricultura, né? Está mostrando o quê? A questão da plantação, né? Da preparação para a terra. Então, será que eles tinham isso? Será que primeiro foi o segundo as armas? Será que foi a fotografia? Será que eles tinham fotografias nessa época? Segundo, o ser humano começou a abandonar a vida nômade, lembrando, nômade era aquelas pessoas que saíam de um local para outro em busca de uma melhoria, né? Em busca de alimentos, de animais para caça, né? Para tudo, né? Então, nômade, e começou a se organizar em aldeias agrícolas. Agrícolas ao que se refere às onde tinham plantações, em regiões de solo fértil. A esse processo de fixação na terra, damos o nome de, quando as pessoas ficaram fixas nesse local, secessão, sectarismo, secularismo, sedimentação ou sedentarização. Muito fácil, né? A gente viu pessoas que saem de um lugar para o outro, nômades, pessoas que ficam fixas no local são as pessoas sedentárias. Então, pelo nome aí já dá para a gente saber, né? Terceiro quesito, nos primeiros assentamentos agrícolas da humanidade, boa parte da comunidade trabalhava. Os habitantes das comunidades dividiam entre homens, mulheres e crianças as tarefas de caçar, plantar, colher, alimentar os animais domésticos e construir ferramentas e armas. O que isso quer dizer? Quando esse trabalho ele era separado, mulher fazia uma coisa, homem fazia outra, crianças faziam outra. Hoje em dia o trabalho infantil é crime, mas nessa época aí todo mundo tinha que trabalhar. Então, isso foi o quê? Foi a de quê? Né? A divisão de quê isso aí? Se cada um tinha uma tarefa. Né? Então, você vai colocar divisão, o que era que elas realizavam? Cada um realizava um tipo de... Né? Não se preocupem, na próxima aula a gente faz a correção. Vocês sabem que eu sempre começo a aula, sempre tenho 5 minutinhos para falar sobre o que nós vimos na aula anterior, para refrescar mais a nossa mente. É que a gente sabe que aulas remotas, né? A gente precisa, às vezes, se lembrar de alguns detalhes, né? Então, para refrescar um pouco a memória de vocês, e em seguida eu sempre faço a correção, certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.